Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Essa que já é a live de número 44 e hoje com muita alegria recebo mais um convidado muito especial, querido amigo Jamil. Já estamos aqui providenciando conexão com esse nosso ilustre convidado para tratarmos dessa temática muito importante, principalmente em âmbito municipal, nesse momento de pandemia. As eletrônicas estão ganhando muita força. E esse nosso convidado, ele tem experiência prática na qualidade de pregoeiro e hoje ele vem para agregar muito valor aqui nesse nosso bate-papo. Tudo bem, meu amigo? Olá, boa tarde, Tios. Tudo certo? Tudo tranquilo. Aqui é boa tarde, aí já é boa noite, né? De onde você fala, para que todos os nossos amigos saibam? Bom, eu estou falando de Porto Velho, Rondônia. Olha que maravilha. Eu falo de Maringá, no Paraná. Então, a Show. tecnologia da informação, sem sombra de dúvidas, ela vem encurtando as distâncias e vem ao encontro desse nosso tema, que é o pregão eletrônico, que de fato encurta as distâncias, aumenta a competitividade, auxilia na transparência, e é isso que nós falaremos. Mas principalmente a questão dos desafios para os gestores municipais implantarem e operacionalizarem esta importante figura de licitação. Show. Eu não sei se tu sabe, eu sou um dos professores que é apaixonado por dar capacitação, ministrar curso, treinamento nos municípios, né? Eu vou para dentro dos municípios, levo Comprasnet, levo formação de pregoeiro, e já tive em cada situação, já tive em Pedra Branca do Amapari, lá no interiorzão do Amapá, já tive em Novo Progresso, e sempre tentando mudar e atualizar os pregoeiros, né? Perfeito, muito bom. E é esse tipo de experiência que nós precisamos hoje conversar, replicar aqui para os nossos colegas, porque boa parte do público aqui, não só do portal Licitações Municipais, mas do seu público também, é repleto de servidores municipais ou de empresas que atuam diante da administração pública federal, estadual e também da administração pública municipal. Então, assim, quando a gente fala em desafios, acredito eu que existem vários, que nós poderíamos elencar aqui. Tem a própria questão da internet, que a gente, com toda certeza, deve levar em consideração, até nós que eventualmente pagamos uma internet diferenciada, seja em casa, ou seja no próprio escritório, ou planos de telefonia, a gente sabe que acaba oscilando bastante e que nem sempre a internet ela está adequada para uma determinada reunião online ou para uma determinada atividade. Isso, sem sombra de dúvidas, afeta também os municípios, principalmente aqueles de menor porte e aqueles que estão localizados em regiões mais afastadas dos grandes centros. Tiossi, eu vou te ser bem sincero. Até pouco tempo atrás, eu era um dos defensores 100% do pregão eletrônico, até conhecer a realidade de muitos municípios. Tem município que eu fui ministrar curso que tiveram que direcionar a internet toda para o gabinete do prefeito para poder ocorrer a licitação. Só que é algo que não tem mais volta. O pregão eletrônico chegou, vão ter que ocorrer as mudanças, vai ter que capacitar esse povo, porque fazer pregão eletrônico é totalmente diferente de fazer pregão presencial. E a cultura que a gente tem hoje, principalmente nos municípios, ainda é aquela cultura do pregão presencial. É ainda de reclamar, por que eu vou ter que fazer pregão eletrônico? E agora vem aí o decreto 10.024 e que quase que de forma impositiva vem trazendo aí essa obrigatoriedade para os municípios. E, diga-se de passagem, ele vem limitando ali convênio e contrato de repasse, que via de regra é a maior fonte de recursos dos municípios. Então é uma realidade que está chegando e não tem mais como voltar. Eu até brinco com meus alunos, né? Você quer continuar sendo dinossauro do pregão presencial ou já vai fazer um upgrade e se atualizar para o pregão eletrônico? Mas é claro, né, Tios, que a gente sabe das dificuldades dos municípios. Tem município que a gente, principalmente aqui em Rondônia, tem município que a gente só chega de barco. Assim como Manaus, lá no Amazonas, que eu sou amazonense. Lá tem municípios que são dentro da floresta amazônica. E como levar o pregão eletrônico para essas unidades? É claro que a gente, dentro
dessas andanças, a gente também vê coisas boas. Tem município que a internet é péssima. O que fizeram? Começaram a montar escritórios regionais na capital. A gente tem como exemplo aí um município lá do Amapá, Tartarugalzinho, o nome do município. Lá a internet é horrível. Até para funcionar Facebook, inviável. O que fizeram? Montaram o escritório regional e a CPL trabalha na capital. Ou seja, todos os pregões lá já são feitos eletrônicos e bem antes de sair o decreto 10.024. Aí eu costumo dizer, quem quer, faz. Mas a gente também tem que verificar as limitações dos municípios, né? Perfeito. É muito interessante você trazer esses casos reais para que o pessoal, que o nosso público consiga, de fato, entender as dificuldades. Porque é muito fácil ter uma legislação de aplicação em âmbito nacional e pegar ali a literalidade da legislação e simplesmente falar, a partir de determinada data, vocês obrigatoriamente precisarão licitar de forma eletrônica, sem considerar as peculiaridades de cada local. Não tem só a questão da internet, existem vários outros fatores. A carência de material humano, a própria qualificação dos servidores públicos, principalmente no setor de licitações, existe uma rotatividade muito grande e aquele receio de atuar como pregoeiro, como equipe de apoio, como comissão de licitação, em razão das inúmeras responsabilizações que aconteceram nos últimos anos. É lógico que não vamos generalizar, algumas delas devidas e adequadas por conta de um excesso por parte de gestores que não observaram as legislações, mas muitas vezes pregoeiros, equipes de apoio, eles caem ali sem ter qualquer relação com Cai de paraquedas, né? Perfeito. Cai de paraquedas. Inúmeros julgados do TCU, bem recente, eu percebo uma sensibilidade por parte dos ministros, tratando da individualização da conduta, da segregação de funções, porque, via de regra, quando a gente olha ali atribuição de pregoeiro, você que faz e ministra inúmeras capacitações de formação e atualização de pregoeiro, sabe que dentre as atribuições não consta a questão da elaboração do edital, a questão da formação do preço estimado ou valor máximo, a fase planejamento do pregão, que agora mudou, né? Teve a mudança da nomenclatura com o decreto 10.024. Fizeram agora a nomeação de fase de planejamento do pregão, que é tudo que a gente precisa na administração pública, né? Mas quando coloca a fase do planejamento do pregão, automaticamente a autoridade superior, o gestor, quando vê, já joga mais uma responsabilidade do pregoeiro, e não é uma das atribuições conferidas a ele. Como a gente bate bastante na questão da elaboração do edital. Imagine o caso hipotético de um juiz que elabora a lei e ele mesmo julga em cima da lei que ele elaborou. É claro que isso não existe, né? Mas é mais ou menos o que acontece. Aí o pregoeiro acaba tendo aquele carinho, aquele apego pelo aquele edital, ninguém pode impugnar, ninguém pode pedir esclarecimento, porque foi ele que fez. E aos olhos de quem faz, está perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Mas o que eu tenho constatado no campo prático é que essa questão do juiz que você deu aí por analogia, né, que vai lá, elabora uma lei, atua como legislador e depois como julgador. No caso das licitações em âmbito municipal, isso acaba acontecendo, porque o pregão eletrônico ele demanda uma regulamentação local, e o que eu percebo é que os próprios pregoeiros eles recorrem à internet, recorrem a outros modelos existentes no mercado, fazem as adaptações necessárias e simplesmente encaminham ali para essa regulamentação. E eles são os responsáveis por elaborar a pesquisa de preço, por elaborar o edital, fazer a parte de planejamento e conduzir a sessão pública. E se ele não fizer isso, infelizmente não tem quem faça, em razão da carência. E tem uns que vão além, ó, se tu tá sendo razoável. Tem uns que vão para fiscalização do contrato que ele licitou. Tem uns que são gestor da ata de registro de preço que eles licitaram. A situação vai bem mais além, é bem mais grave. É igual a questão ali quando tem recurso. O pregoeiro não aceitou, joga para decisão hierárquica. Adivinha quem faz a decisão hierárquica nos municípios? Acaba sendo o próprio pregoeiro. Aí acaba que o fornecedor não tem aquele duplo grau de que deveria ter, né? Uma avaliação pela autoridade superior. Se ele já sabe que o pregoeiro vai negar, automaticamente a autoridade superior também vai negar. Agora, aqui no meu estado, Tiossi, eu sou aqui do norte, aqui em Rondônia, aqui é referência a nível nacional. Todos os municípios fazem pregão eletrônico. E há muito tempo. Antes do decreto 10.024,
Todos já estavam utilizando. É claro que aqui a gente tem uma variação de sistema, né? Que é outro ponto que a gente vai ter que conversar mais lá na frente, que é o impasse. Tenho que fazer pregão eletrônico, e agora? O que eu faço? Elaboro um sistema, mando criar do zero, com prazo que tem aí apertado, não dá tempo. Segunda hipótese, contrato um sistema disponível no mercado. Se for contratar um sistema disponível para o mercado, qual é o custo que isso vai ter para a administração? Qual é o custo que isso vai ter para o fornecedor? Tudo isso tem que ser analisado. Ou vou aderir ao Comprasnet. O Comprasnet é um sistema que é feito para a realidade dos ministérios, não é para a realidade dos municípios. É tanto que, se tu for analisar, se entrar dentro do Comprasnet, vai verificar que é muita coisa que o município não usa. O município não usa CAT-MAT, não utiliza CAT-Service. Intenção de registro de preço nos municípios, geralmente eles fazem só com as secretarias daquela prefeitura. Então, são coisas que eles vão ter que se adaptar, se entrar no sistema gratuito, que eles vão ter que se adequar às regras ali do sistema Comprasnet. Agora, Tiossi, é uma situação complicada. Mas lá na frente é um ponto que eu sempre venho conversando com o professor Jander e com o professor Evaldo. É um ponto que mais lá na frente os órgãos, tanto de controle interno como externo, vão começar a questionar os municípios. Se tem um sistema gratuito, por que vocês contrataram de terceiro? Sendo que vocês têm um Comprasnet 100% gratuito. Então, são algumas coisas, são alguns problemas que, primeiro ponto é a capacitação. Primeiro ponto é a capacitação. Assim, o teu Instagram sempre está tendo live. Quem quer se capacitar hoje, é só vir para o Instagram. É claro que não substitui uma formação presencial, uma formação online, 100% ao vivo, mas tem que ter uma capacitação para poder operacionalizar. Porque aquele que tinha uma ideia de pregão presencial, no pregão eletrônico é totalmente diferente. As negociações são via chat de mensagens. A gente ainda pega pregoeiro que vem nessa transição do presencial para o eletrônico, ligando para o fornecedor, negociando com o fornecedor via telefone, sendo que tudo tem que ser via chat. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da capacitação. E aí eu vejo com bons olhos o próprio Decreto Federal 10.024, porque ele trouxe de forma expressa essa necessidade dos planos de capacitação de forma continuada, não só para o pregoeiro, mas para todos aqueles que estão envolvidos no procedimento. São inúmeros julgados do TCU também no mesmo sentido, mas o que a gente precisa é sensibilizar os gestores públicos, porque ainda existem aqueles que verificam a capacitação como uma despesa e não como um investimento. Sendo que quem carrega... E gestor inteligente faz o quê? Capacita o seu servidor, porque ele vai ser a linha de frente. É ele que vai resguardar as responsabilidades, as responsabilizações futuras. Porque ele capacitou a equipe dele. Ele vai poder assinar tranquilo. Agora, se ele não capacita a equipe dele, aí fica complicado. E a gente vem numa evolução, né, Tios? Primeiro vem a Lei 10.520, vem trazendo a necessidade de capacitação. Mas não vem dizendo ali qual é a carga horária, o que um pregoeiro tem que estudar, quais são as disciplinas que ele tem que se dedicar. Vem o decreto 355 de pregão presencial, traz a mesma necessidade, capacitação específica. O 5450 trouxe uma evolução. Além da capacitação específica, ele ainda veio trazendo um perfil. Mas qual é o perfil desse pregoeiro? O perfil de um pregoeiro que trabalha com pregão presencial não é o mesmo de um pregoeiro que agora vai trabalhar no pregão eletrônico. Vem aí o decreto 10.024, faz além. Não é só capacitação específica para o pregoeiro. É capacitação do pregoeiro e de todos os agentes que trabalhem no processo dessas aquisições, dessas contratações. Ou seja, foi além. Porque muitas das vezes o que a gente vê, Tios? Qualquer coisa me interrompe, que eu falo de Vai lá, vai lá. Qualquer coisa, o que acontece, Tiossi? Vou lá, capacito toda a equipe, mas esqueço de capacitar o meu jurídico, o meu controle. Ou seja, o pregoeiro vem com todas as ideias, vem com todas as inovações, tudo que está sendo aplicado, boas práticas do Brasil todo, vai aplicar no município dele. Primeira coisa que ele faz, chega no jurídico, balde de água fria. Chega no controle, balde de água fria. Por quê? Não fizeram a capacitação devida. Então não adianta só capacitar o pregoeiro e sua equipe de apoio. Mas e quem vai julgar? O órgão de controle interno, externo, o jurídico. Eu vou ter uma live amanhã com o Rafael Sérgio, né? Sobre o papel do parecerista jurídico.
para trazer uma ideia totalmente diferenciada. Porque hoje a gente vê o jurídico como o que emperra tudo. O controle é o que não deixa andar. E não são órgãos que são utilizados, são órgãos auxiliares à postura, à conduta do pregoeiro. Perfeito, perfeito, concordo com você. Inclusive, nas capacitações que eu venho realizando, geralmente está lá participando o pregoeiro, a equipe de apoio, ou isoladamente um jurídico ou um controle interno, e daí eles falam, nossa, eu gostaria que estivesse aqui tal pessoa, tal servidor de tal departamento, porque eu vou levar isso lá para o meu município, porém, na prática, eu teria uma resistência muito grande de colocá-lo em funcionamento justamente porque não houve uma capacitação sistêmica. É uma engrenagem, todas as peças precisam falar a mesma língua. É lógico que discordância é comum, é normal, ainda mais quando nós estamos falando de recursos públicos, quando nós estamos interpretando a legislação, a jurisprudência, mas, sem sombra de dúvidas, todos entenderem, pelo menos o procedimento, as rotinas, isso, sem sombra de dúvidas, traz celeridade, traz economicidade, porque o custo para instrumentalizar um processo licitatório é altíssimo. Até por conta disso... O último estudo que foi feito pela Negócios Públicos variava ali de 16,5 o custo de um processo licitatório. Da abertura da capa do processo até a execução do contrato. Perfeito. Então é algo que tem que ser analisado. Levado em consideração, sem sombra de dúvidas, porque quando a gente fala em custo, não é aquela publicidade tradicional que acontecia nos diários impressos. Hoje a gente sabe que a tecnologia da informação e a própria evolução legislativa fez com que a maior parte dos órgãos públicos adotassem diários eletrônicos. Então você tem ali um valor bem reduzido com essas publicidades. Mas é o custo indireto, o valor da hora técnica do servidor, o próprio tempo gasto para que o processo tramite. Então, assim, isso deve ser levado em consideração e foi até um dos motivos justificativas para a majoração dos limites das modalidades automaticamente das dispensas de licitação, né? Mas esse é assunto para um outro momento. Jamil, eu gostaria que você, já que você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos sistemas, e eu tenho recebido muitas dúvidas e a maioria são relacionadas ao sistema. Porque o decreto 10.024, ele traz ali o Comprasnet como sistema oficial. Até porque é um decreto da União... E obrigatório, só lembrando, tio, é obrigatório só para a APF, Administração Pública Federal. Perfeito. Mas o que acontece? Muitos municípios, eles estavam ali em uma zona de conforto, com o pregão presencial, até porque não existia, via de regra, uma legislação nacional exigindo o pregão eletrônico, salvo raras exceções, legislações municipais, estaduais, as recomendações através de acórdãos dos tribunais de contas, mas, via de regra, acredito que a maioria estava em uma zona de conforto. Daí chega esse decreto 10.024, trazendo essa necessidade do pregão eletrônico, todo mundo se baseia nessa legislação específica, e daí, quando vão se deparar com o Comprasnet, é o que você disse, não faz parte da realidade de muitos municípios. Mas o que eu tenho recebido no dia a dia são questionamentos no seguinte sentido, da falta de um diálogo, da falta de um suporte técnico, da falta de um retorno, porque hoje em dia acontece a adesão de forma online, antigamente você tinha que mandar por correio, hoje é tudo online. Demorava séculos para chegar, para cadastrar em tua UASG, para cadastrar o pregoeiro, para cadastrar sua equipe de apoio, para fazer a questão do homologador. Uma coisa que ainda não está 100% online é a questão da certificação digital, né? Que ainda Perfeito. Tem que marcar na SERPRO para ir lá buscar o token para poder operar. Mas esse cadastramento agora da entidade online, show! Em menos de 30 minutos tu consegue fazer tudo. Certo, mas o que eu tenho percebido é uma falta de suporte, porque o que acontece? O município faz o cadastro e daí ele tem ali um acesso, um login, uma senha, porém ele nunca operacionalizou aquele sistema. E ele precisa de um treinamento ou de um tira-dúvidas, por mais que existam muitas coisas disponíveis na internet, ou o próprio portal tem ali uma base de treinamentos. Tem os manuais ali, só que os manuais são desatualizados. Sim, sim. E daí no campo prático acaba emperrando, né? Então eu tenho percebido que muitos estão adotando outros sistemas paralelos, sistemas que não são esses públicos gratuitos,
E isso, de alguma forma, eu inclusive tive conhecimento de uma representação que uma empresa fez para o Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná, alegando que esses sistemas, por eles cobrarem um valor da empresa que teve o objeto adjudicado, de alguma forma, eles restringiriam a competitividade, eles não alcançariam a proposta mais vantajosa. Então, é claro que eu tenho que me deparado. se eu pego, Tiossi, eu vou participar da tua licitação. O teu sistema é o sistema X que cobra para fazer o cadastro. Óbvio que se eu tenho que pagar para participar da tua licitação, eu vou incluir isso no preço. Eu vou incluir isso no preço. Agora a gente tem que analisar, enquanto município, qual o sistema que a gente vai adotar. Porque tem sistema que cobra tanto da administração quanto do fornecedor. Tem sistema que cobra por item adjudicado, homologado, na verdade, por item homologado. E tem sistema que cobra simplesmente uma taxa mensal, ou então semestral, ou anual. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, é claro, tem sistemas que são totalmente moldados para os municípios e para as câmaras. E vem trazendo a realidade. O Comprasnet ainda não tem aquela atualização do benefício local e regional, da Lei Complementar 123, que os municípios utilizam bastante para fomentar o mercado local. E outros sistemas já têm essa atualização. Então, são coisas que justificam. Mas antes de aderir a um sistema desse, eu preciso analisar. Tem sistema que é 100% gratuito para a administração. Ele vai cobrar de quem? Vai cobrar do fornecedor. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, o artigo 2º da Lei 10.520, ele traz essa possibilidade através de regulamentação específica. E o parágrafo 2º fala, inclusive, da participação das bolsas de apoio técnico e operacional. Então, aqui no meu estado, é bem comum os municípios adotarem essas bolsas para operacionalizarem os seus pregões eletrônicos. Mas o que a gente vem percebendo é que muitos empresários eles acabam não gostando muito justamente por conta desse comissionamento, porque ele, em cima de cada venda, geralmente ele tem um percentual que, sem sombra de dúvidas, ele embute na sua proposta. Ele não vai levar prejuízo, ele acaba inserindo isso na sua proposta. E é um dos pontos, anota aí, daqui uns dias os órgãos de controle externo vão começar a bater. Por que os municípios estão aderindo sistemas que não é o Comprasnet, que é 100% gratuito para ambos? Perfeito. Eu acredito que a maior justificativa seria essa questão da falta de um suporte técnico adequado por parte do Comprasnet. Porque hoje é tudo 0800, né? Tu liga no 0800, aí vão fazer um protocolo, vão te mandar por e-mail, aí dali tu vai aguardando. Um dos problemas que os municípios têm bastante é a questão da especificação técnica, né? Ele está cadastrando, vamos supor, um determinado equipamento lá para o município. Só que a União ainda não comprou. Então, na hora que ele vai cadastrar, ele não acha lá no Catmate. Ou então um serviço que é só do município, ele não vai achar no catálogo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato no 0800 para poder cadastrar esse item. Eu tenho um caso de alunos que me ligam aqui, professor, já tem 1 ano e esse item não foi inserido no sistema. Aí acaba que começando a burlar o sistema, né? Se eu estou comprando borracha, eu tenho borracha para cadeira. Aí o cara bota borracha para cadeira, pega um item limpo, limpa ele todinho, copia e cola do edital. E coloca no edital, né? Havendo divergência entre o cadastrado e a especificação do termo de referência, que vale do termo de referência. Mas são coisas que poderia muito bem ser atualizado. Eu sou um apaixonado pelo Comprasnet. Já trabalhei com todos os sistemas, todos, mas o sistema que eu mais tenho afinidade é com o Comprasnet, por conta da transparência dele. Diferente de outros sistemas. Vamos supor, até pouco tempo atrás, o Licitações eu não conseguia anexar a documentação. Aí o que tinha que fazer? Mandava por e-mail do pregoeiro. Aí eu, enquanto fornecedor, tinha que contar com a boa vontade do pregoeiro de me encaminhar para poder analisar a documentação. Nesse ponto, o Comprasnet já estava evoluído há muito tempo. Hoje, toda a documentação é dentro do sistema. E hoje, cada vez mais, Tiossi, o pregoeiro só dá comando no sistema. Disputa, vai lá iniciar a disputa. Aí o sistema já faz. Modo disputa aberto, já abre os 10 minutos. Deu lance, faltando 2 minutos para o encerramento. Eles vão prorrogando. Prorrogação automática. Modo disputa aberto fechado, mesma coisa. O pregoeiro só clica lá no botão, já abre.
15 minutos de sessão, 15 de aleatório. E o pessoal ainda pergunta, professor, tem algum segredo? O pregoeiro mexe nesse tempo? O pregoeiro não mexe, é o sistema que faz. Hoje, cada vez mais, a gente trabalha só com botões. Clico no botão, boto para disputa, quem faz é o sistema. É claro que o pregoeiro tem que mostrar todo o seu talento na disputa, via chat de mensagens, né? Perfeito, perfeito. E tem uma questão que você tocou, que é muito sensível, é a questão do cadastramento dos itens da licitação. Porque, via de regra, cada município ele tem um software de gestão que faz ali a contabilidade, o patrimônio, o almoxarifado, licitação, e são softwares integrados entre os setores. E, geralmente, vem essas bolsas, vem essas plataformas de pregão eletrônico, e muitas delas são criados e desenvolvidos para atender de forma específica determinada realidade, e daí automaticamente acontece uma migração. Você tem tudo cadastrado ali no seu sistema, você joga para essa plataforma e segue o seu pregão eletrônico. Só que no Comprasnet tem essa dificuldade. O que acontece? É um retrabalho, precisa cadastrar individualmente. Tem município, Tiossi, que faz processo 3 vezes. Ele faz o processo no Comprasnet, faz o processo no sistema dele, e tem tribunais de contas municipais e estaduais que ainda pede todas as informações do sistema deles. Ou seja, tem município que, ao invés de ter celeridade no pregão eletrônico ou no presencial, ele tem que montar 3 processos. Um dentro do Comprasnet, outro para o seu órgão, usando o sistema daquele órgão, e outro para os tribunais. Nosso tribunal, com relação a isso, é bem tranquilo aqui, né? A única coisa que ele pede é o cadastramento das informações. Se cair na amostragem, ele solicita a cópia integral em CD. Ou então enviar o arquivo para eles. A única coisa que ele pede. Agora tem tribunais aí municipais e estaduais que pede todo o cadastramento do pregão, independente do vulto. E a gente sabe que pega licitações, por exemplo, de medicamentos, que são inúmeros itens, com especificações bem pontuais. Então é um trabalho realmente que acaba tomando muito tempo, correndo risco, inclusive, de erros, porque como são vários itens muito específicos, então isso vem gerando muito problema aí, e até um dos motivos da não utilização do Comprasnet por muitos órgãos municipais. Mas eu acredito, sinceramente, que o governo federal ele vai evoluir de forma gradual o sistema, até porque quando a gente participa de treinamentos, as capacitações elas são sempre tomando como parâmetro a legislação federal e o sistema federal. Quando a gente pega a doutrina, aqueles que escrevem, se debruçam sobre o tema, geralmente utilizam também o decreto federal e o sistema federal. Então, o que eu venho recomendando, embora não atenda de fato a realidade dos municípios, é que utilizem o Comprasnet também. E os municípios ainda têm que se atentar que o decreto vem disciplinando uma coisa, o sistema vem trazendo a operacionalização de outra forma. Então, além do decreto federal, tem que também estudar o sistema. É igual, não sei se tu viu agora recente, para cadastrar proposta no Comprasnet, eu faço a minha proposta virtual, que para mim é só aquela que deveria existir. Depois eu tenho que enviar uma proposta, seja em PDF, seja no Word. Aí o questionamento da maioria... Eu tenho visto municípios desclassificando empresas depois da disputa porque ela colocou a logomarca dela. Mas é algo que o pregoeiro não vê. Mas agora, qual é a necessidade de enviar essa proposta? Não é um pregão eletrônico? O cara vai participar do pregão. O cara baixou 1 centavo. Automaticamente aquela proposta que está dentro do sistema ela é inservível. Imagina a contratação de serviço. Estou fazendo um pregão de conservação e limpeza, vigilância, que exige planilha de composição de custo. Qual é o fornecedor que vai pegar e vai abrir os preços dele logo no início? E outro ponto, Tiossi, eu tinha até conversado sobre isso com o Evaldo. A gente estava conversando, é a questão de participar no Comprasnet de lote. É humanamente impossível para o fornecedor participar de um lote, vamos supor, com 30 itens, tendo que dar lance de 1 por 1. São coisas que devem ser analisadas antes de aderir ao sistema. Já no Licitações E do Banco do Brasil, eu cadastro lá o lote, pronto, o cara dá o lance global, vai para a disputa no lance global, depois ele envia a proposta adequada e tem a item. De fato, deve ser levado em consideração por parte do município todas essas particularidades de cada sistema. E você tocou em um ponto também muito sensível, que é o cadastramento da proposta. Eu gostaria de ouvir a sua opinião
no tocante à não identificação do fornecedor. Porque a gente sabe que muitos editais, dependendo do tipo de objeto, ele exige a informação da marca. Sim. No Comprasnet, o que acontece, Tioffs? Quando a gente está administrando o curso, a gente faz questão de colocar o pregoeiro no ambiente fornecedor, para saber o que pode exigir. Quando o fornecedor está cadastrando lá no sistema Comprasnet, se for material, ele vai te pedir marca, modelo e fornecedor. Essas informações que são cadastradas inicialmente, o pregoeiro só vai ter acesso lá na fase de julgamento, depois da disputa. Então é algo que o pregoeiro não tem acesso no primeiro momento. Ele só vai ter acesso lá no momento da disputa. Assim como ele vai ter acesso lá no momento da disputa, aquela proposta que ele cadastrou com a logo. E o que eu tenho visto é alguns municípios que utilizam o Comprasnet, quando chega nessa fase de aceitação, vai lá e desclassifica a proposta, porque o cara fez a identificação. É claro que algo que a gente tem sempre indicado é que isso conste no edital. Se o fornecedor está em dúvida, entre com pedido de esclarecimento. Porque a gente não sabe, né? São vários pregoeiros no Brasil todo com pensamento distinto. Cada pregoeiro tem uma mentalidade diferente. Tem pregoeiro que ainda, mesmo fazendo pregão eletrônico, traz toda a sistemática do pregão presencial para dentro do pregão eletrônico. Perfeito, é isso que acontece. E o que eu tenho percebido também é que alguns municípios eles estão usando duas plataformas. Uma do Comprasnet para as transferências de recursos da União, porque tem que seguir o decreto 10.024, e uma outra plataforma para suas aquisições convencionais, com recursos próprios, porque algo que a gente precisa também levar em consideração é que o decreto federal, as regras que estão ali, elas têm aplicabilidade direta para a União. E o que acontece? Teve essa novidade, que é a questão da unificação do cadastramento, tanto da proposta quanto dos documentos de habilitação. Assim como acontece no pregão presencial, que você chega e protocola os dois envelopes e o pregoeiro ele já fica com aquilo ali em suas mãos, no pregão eletrônico o decreto federal ele trouxe isso, cadastra a proposta e também de forma concomitante os documentos de habilitação. Aqueles que não constem no SICAF, né? Aqueles que não constem no SICAF. Perfeito, perfeito. Mas o que acontece? Existem outros sistemas e regulamentações municipais que não trazem essa regra. E permanece aquela antiga, em que ele cadastra a proposta, é realizada a disputa, e depois de identificado o vencedor, detentor da melhor proposta, aí sim ele tem um prazo para encaminhamento dos seus documentos. Abre no mínimo, o decreto vem trazendo ali no mínimo 120 minutos, né? Abre para anexar dentro do sistema. Isso. Então é algo que vem acontecendo também com frequência em alguns municípios. Agora o que eu tenho visto bastante, Tiossi, é verdadeiras mutações, né? O cara pega ali, o cara tá na transição do presencial para o eletrônico. O que ele faz? Ele pega o edital do presencial e tenta adaptar no do eletrônico. Aí vem a questão de mandar as declarações, que as declarações hoje são todas no sistema. O cara, além de selecionar as declarações no sistema, tem que enviar também. E se não for com firma reconhecida e autenticada, ele não aceita. Então são coisas que tem que evoluir. Hoje em dia eu não preciso pedir mais nenhuma certidão, porque já estão todas no sistema. Quando terminou a disputa, lá na fase de habilitação, o pregoeiro já tem acesso. Um ponto que eu particularmente sempre adotei isso quando era pregoeiro. Eu não peço proposta adequada se for aquisição, exceto serviço, que tem que fazer a planilha. Mas se for aquisição, todos os dados ficam no sistema. Imprimo a ata, imprimo o relatório lá dos fornecedores, coloco dentro do processo, pronto. Não é um pregão eletrônico. Para que eu vou perder tempo dando 120 minutos para o cara mandar uma proposta, sendo que eu já tenho tudo isso dentro do próprio sistema? Perfeito. Eu estava até conversando com o professor Jander Leal, né, do Rio de Janeiro. A gente estava conversando, Jamil, quanto tempo esse documento de habilitação, essa proposta, fica dentro do sistema? Não tem nada regulamentando, mas pela experiência, eu sou pregoeiro desde os 18 anos de idade, hoje estou com 35. Mas pela experiência que eu tenho, fica tudo lá, é ad eterno. Todos que quiserem ter acesso, está lá dentro. Tanto o fornecedor, quanto o cidadão usuário, todo mundo tem acesso à documentação que está dentro do Comprasnet. Esse é um ponto positivo. Como tem outros sistemas que não tem essa possibilidade. O cara tem que mandar por e-mail. Aí manda o documento dele por e-mail, vai para o lixo. O pregoeiro entra lá no e-mail dele e não acha. O que o pregoeiro faz?
vai lá, desclassifica ou inabilita o cara. Mas a documentação estava onde? Estava lá no e-mail. E tem o comprovante. Aí o trabalho que se tem, aí o cara pega, desclassifica, ou então inabilita, passa para o próximo, aí espera o recurso, vem no recurso e vem voltando tudo de novo. Uma das vantagens que a gente tem no pregão eletrônico é que a gente pode voltar a fase até a aceitação. A gente não volta à disputa, mas até a aceitação a gente tem a possibilidade. Diferente do pregão presencial, que a gente chama o termo repregoar, que a gente volta até o credenciamento. Então são coisas, são vantagens que a gente tem no pregão eletrônico, principalmente agora. Não sei se tu viu. Raramente estão tendo pregões presenciais aqui. A maioria dos municípios estão já meio que forçadamente, obrigatoriamente, fazendo pregão eletrônico. Aí tem uns que vêm, vamos fazer um pregão presencial por teleconferência. Pô, não é melhor logo aderir e fazer logo pregão eletrônico? Olha o trabalho que vai ter para fazer esse pregão presencial com transmissão ao vivo. Eu recebi esse tipo de pergunta, se era possível realizar um pregão presencial por videoconferência ou até mesmo as modalidades tradicionais. Eu tive acesso a uma representação também em que aconteceu uma tomada de preço e daí do lado de dentro da prefeitura estava ali a comissão permanente de licitação e do lado de fora, pela janela, os licitantes para evitarem um contato direto. Então, olha só que ponto... Evitar aglomeração, né? O pessoal faz de tudo, É igual, aqui, como não tem pregão presencial, aqui no município está tranquilo, tá todo mundo, os pregoeiros estão trabalhando de casa. Mas por quê? Porque ele já vem numa cultura, mas aqui também não é da noite para o dia, tá, Tiossi? O que aconteceu? Tribunal solta uma decisão recomendando que preferencialmente adote esse pregão eletrônico. Só que quando ele bota esse preferencialmente, automaticamente ele fala o quê? Justifique e faça uma justificativa robusta para poder utilizar o pregão presencial. O que os municípios fizeram? Com medo do tribunal não aceitar a justificativa, migrou todo mundo para o pregão eletrônico. E graças a Deus é uma prática aqui que... Aqui no Paraná, o Tribunal de Contas ele tem um acórdão do Pleno, que é o 2605 de 2018. Ele diz exatamente isso. Os municípios devem adotar preferencialmente o pregão eletrônico, então tem essa imposição. E naqueles casos em que adotarem o pregão presencial, deve existir justificativas robustas nos autos. O ruim é o que é robusto para o tribunal. Na verdade, ser robusta foi uma palavra minha, né? Mas que devem existir justificativas ali. Não, mas o daqui tem. O nosso tribunal daqui tem. Tá lá. Tem que ser uma justificativa robusta. Porque quando a gente fala em justificativa, muitas vezes a gente vê para atender o interesse público. São situações genéricas que o pessoal joga. Então, eu tenho tratado isso de justificativas robustas, de motivação técnica, para, de fato, isentar o gestor no futuro de uma irresponsabilização, por eventualmente não adotar a forma de contratação mais adequada. Mas no campo prático, aqui ainda não aconteceu o que aconteceu aí no seu estado. Aqui a gente percebe que os municípios continuam fazendo os pregões presenciais e não justificam em nada o porquê da não realização do pregão eletrônico. Eu tive em alguns municípios aí, acho que foi Acho que Fazenda Campo Grande ou Rio Grande que tem aí. Fazenda do Rio Grande, isso. Tive lá na transição. Eles já tinham pregão presencial e já era transmitido pela internet e fizeram a transição para o pregão eletrônico. Mas fizeram essa transição, Tiossi, antes do decreto 10.024. Ou seja, já tinha municípios que já estavam trabalhando já para essa inovação. É igual, quem faz pregão eletrônico, agora vem aí o RDC estendido para tudo, inclusive para obra que eu posso fazer eletrônico. Preciso fazer uma tomada de preço, preciso fazer uma concorrência, faz no RDC e eletrônico também. Segue a mesma regra de se fazer um pregão eletrônico no Comprasnet. Agora, é claro, os sistemas aí abriu a possibilidade também para os municípios, né? Só que os sistemas que estão adaptados para o RDC, se o município for utilizar e fazer RDC eletrônico, eu só tenho licitações aí o Comprasnet. E o Comprasnet é gratuito, não cobra nada do fornecedor. Portanto, se eu não cobro nada, automaticamente ele não vai incluir esse preço dentro da proposta dele. Sim. E essa questão do RDC, ela ganha força agora por conta dessas inovações legislativas, mas é algo que ainda está muito adormecido no âmbito municipal.
Muitos pensam que o RDC ainda ele é aquele sistema que foi criado exclusivamente para as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, só que em razão das inúmeras possibilidades, das flexibilizações, né, das melhorias em relação às modalidades e formas de contratação, ele foi, ano a ano, sofrendo alterações, atualizações, e ele pode ser utilizado pelos municípios naquelas situações pontuais e específicas, e agora com já essa vem novidade... taxativo ali quais são as situações. Sim. Agora com a novidade vem aí, a gente tem até o final do ano aí, né? Se chegar até o final do ano, né, a questão do Covid-19, a gente tem aí o RDC liberado para tudo. Aí o pessoal, professor, mas o RDC é só para obra? Não, o RDC é para tudo. Inclusive o prazo, tem ali os prazos do RDC também são curtos. Sim. Então o RDC está liberado para tudo. Jamil, tem um outro ponto aqui que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você até tocou a questão do fomento às micro e pequenas empresas. A gente sabe que o artigo 3º da Lei Geral de Licitações, da 8666, traz lá o desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos. O próprio decreto 10.024 também trata do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento sustentável. Só que o que eu venho percebendo, é lógico que é uma mudança cultural, precisa acontecer de forma gradual, através de capacitação, de conscientização, e para isso o SEBRAE vem realizando um trabalho muito bacana com os municípios e com as empresas que atuam nesses municípios, fomentando a participação, mas o que a gente percebe é que com o pregão eletrônico, esse fomento, pelo menos nesse primeiro momento, ele acaba não acontecendo nos termos em que o legislador imaginou. Porque está todo mundo habituado com a licitação presencial, daí vai ali, tem as prerrogativas... E é uma das justificativas para não usar o pregão eletrônico, Tios, que os municípios vão utilizando. Eu tenho batido tanto nesse ponto, a gente conversa bastante, conversei também, já escrevi sobre isso, com o professor Marcos Alcântara me orientando, e é um dos temas que eu gosto. E uma das justificativas para não se utilizar o pregão eletrônico, que os municípios utilizam, é porque não fomenta o mercado local e regional. E não é assim. No pregão eletrônico eu consigo colocar todos os benefícios. Ainda tem uma possibilidade ali para fomentar o mercado local e regional, dependendo da regulamentação que eu faça no meu município, ou eu pago 10% mais caro para aqueles fornecedores do meu município, ou então do meu estado, ou da minha região, ou eu coloco ali como um super benefício de empate ficto. Coloco ali até 10%, só que particularmente essa situação de colocar 10% para as microempresas regionais ou locais cobrir o valor do primeiro colocado para poder sagrar vencedora, eu particularmente acredito que não era a intenção do legislador. A gente tem essas possibilidades. Quero fomentar o meu mercado, a gente até brinca quando está em Belém. Lá em Belém, o produto carro-chefe é açaí. Como é que eu fomento o meu mercado local? Vou lá colocar pão de açaí, biscoito de açaí, detergente à base de açaí. É uma das formas que a gente tem de fomentar. É claro que a gente tem que colocar tudo isso no edital. Eu tenho essa possibilidade. Só que o Comprasnet a gente não consegue fazer isso. Tem que fazer manual. É outra dor de cabeça que a gente tem. Imaginem, 100 empresas participando do teu pregão. Eu tenho 100 empresas participando do teu pregão. O que eu vou ter que fazer para aplicar o benefício se assim eu prever no meu edital? Eu vou ter que baixar o SICAF das 100 e verificar quais estão enquadradas ali no meu município ou na minha região. Faço uma classificação, isso o sistema não vai fazer para vocês. Faço uma classificação e depois eu tenho que vir desclassificando as empresas para chegar na ordem de classificação. Aí eu chego lá para aplicar o benefício, tem uma aceita. O que eu tenho que fazer? Aí lá vai eu ter que fazer novamente, voltar a fase para poder aplicar. Ou seja, esse benefício no Comprasnet, hoje, ele não está atualizado. É igual acontecia antigamente nos pregões presenciais, eu lembro muito disso. Chegava nos municípios, ainda não possuíam softwares. Eu sou raiz, tá? Eu fazia o quadro de 10%. Faz a classificação, faz o quadro. No Excel, na nossa época, a gente ainda estava engateando. Era tudo ali no papel sulfite. Eu sou da época do Excel. Eu chegava ali para ver os 10%. Isso para classificação, para ver quem participava da fase de lance. E depois o quadro de rodada, que tinha que anotar toda a etapa de disputa. Hoje não, o pregão eletrônico vai fazer tudo isso para vocês. E vai fazer mais o quê? No final gera uma ata com todas as informações, incluindo as mensagens que o pregoeiro trocou dentro do sistema com o fornecedor. Agora, um ponto positivo do Comprasnet é que
No Comprasnet, eu só falo com o fornecedor que eu quero e só lá na fase de julgamento, lá no chat de mensagens. Um ponto negativo com relação ao chat é que para fazer aquela negociação que o pregoeiro pena, eu tenho que fazer individual, de um por um. É até um dos pontos que eu toquei com o Evaldo aqui, a gente estava discutindo o sistema, né? Que o sistema poderia muito bem fazer essa negociação simultânea. Eu coloco lá 5 minutos para mandar uma contraproposta no chat, na fase de negociação com o pregoeiro. Mandou? Beleza. Hoje não, tem que fazer individual e deixar o chat aberto para aquele fornecedor. Agora tem sistemas aí que os municípios estão adotando que o chat fica aberto. E se o chat fica aberto, aí tu já sabe que vai dar ruim, né? O que acontece? É fornecedor negociando, rifando lote. Como é que eu faço para provar que teve tudo isso? Imprima a ata. Porque tudo que está no chat de mensagem vai para a ata. Então é um dos pontos que devem ser analisados. Tem sistema que o chat é aberto da abertura da sessão até encerramento. Aí começa a briga entre fornecedores, aí começa a briga com o pregoeiro. Já o Comprasnet não, é mais elitista. O pregoeiro só fala com quem ele quer. E ele tem que deixar selecionado. Então é um aspecto positivo que tem. Mas o aspecto negativo é que eu vou ter que fazer 100 empresas, eu vou ter que chamar 100 empresas individualmente para negociar. Esse é um ponto desfavorável. Outro ponto desfavorável é a questão do cadastramento, né? Eu até costumo dizer que é sofrível esse cadastramento. 300 itens, pode reservar aí uma semana para cadastrar. Pode reservar uma semana para cadastrar. Não, de fato, é algo de fato. E tem que ficar garimpando, tá? Não é o pregoeiro que cadastra, né? Não é o pregoeiro que cadastra. Geralmente quem cadastra é a sua equipe de apoio. Tem pregoeiro que cadastra também. Eu sou daqueles pregoeiros que cadastram porque eu quero que a minha licitação saia certo. Mas muitos dos pregoeiros jogam para a equipe de apoio fazer esse cadastramento. Imagine ali o processo de garimpagem daquilo. Eu boto lá caneta. Aparece 1.000, 2.000 itens ali com caneta. Qual é a especificação que me atende? Aí eu tenho que olhar de uma por uma, ou então eu vou no jeitinho brasileiro, né? Pego um item aberto, seleciono ele, depois vou lá, limpo a especificação, Ctrl+C e Ctrl+V do meu edital, do meu termo de referência dentro do sistema. Então, outro ponto sofrível do Comprasnet é esse. Agora, no mais, toda a documentação fica ali, disponível. Já para os outros fornecedores. É tanto quando a gente chega na fase de habilitação, já começa os telefonemas. Por quê? Os licitantes já tiveram acesso à documentação do fornecedor. Outros sistemas não, tem que mandar por e-mail ainda. Então, são coisas... Isso acontece bastante, e até um dos pontos que eu queria conversar com você, que o pregão eletrônico, ele, além de inúmeras características benéficas, tem de fato essas dificuldades que você apresentou, mas acredito que é uma questão de tempo para que o próprio Comprasnet ou outros sistemas sejam adaptados à realidade dos entes públicos, mas sem sombra de dúvidas o que o pregão eletrônico garante é uma transparência maior. Nós não podemos generalizar, mas no âmbito municipal, as licitações presenciais, elas acabam acontecendo situações aí bem negativas. Né? Agora tem um ponto, Tiossi, né? E só para concluir aqui, antes do decreto 10.024, muitos pensavam ou simplesmente diziam que nos pregões eletrônicos isso não acontecia. Mas acontecia também, por quê? Porque o licitante ele ganha a fase de lance. Ele tem um tempo para mandar a documentação. E nesse tempo ele já sabe quem são os concorrentes, porque houve a identificação no sistema. E aí começava o que você disse, rifar os seus lotes, rifar os seus itens, negociar, não encaminhava a documentação no prazo hábil, daí a licitação vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto. Então acontecia aquilo que no pregão presencial ainda é muito comum, essa divisão, essa combinação prévia. No eletrônico está mudando muito a visão, porque antes os pregoeiros tinham preguiça de montar processo para penalizar as empresas, né? Agora, particularmente, eu como professor, os outros professores são meus, tu também deve ser do mesmo jeito. A empresa não cumpriu, o que faz? Monta o processo. Bota para responsabilizar. A administração tem que dar de moralidade. Agora, o que acontece? Muitos municípios vão participar de um pregão eletrônico. A empresa negocia com a outra, aí ele pede desistência. Pediu desistência, o que acontece com ele? Nada. Próxima licitação é a mesma história. Aí vem lá a síndrome de Gabriela, né? Sempre foi feito assim, por que eu vou mudar? Por que eu vou
ter um resguardo, um cuidado maior com aquela administração? Se ela não responsabiliza, se ela não penaliza ninguém. Então são coisas que tem que mudar, assim como a cabeça do pregoeiro também, né? Gosto muito de usar aqui o professor Marcos Bittencourt, né, que é meu mentor. Ele fala, já viu, os pregoeiros têm que mudar o mindset deles. Evoluir. Pregão presencial, analógico, pregão digital, agora é smartphone. Imagina, quem é que quer voltar lá pro Nokia 1100, brincar do joguinho da cobrinha? Ou ficar com seu smartphone. Pregão eletrônico é isso. E depois que se começa a fazer pregão eletrônico, o pregoeiro fica apaixonado, não quer mais fazer presencial. Porque não tem confusão, tudo via chat. Eu preciso, de fato, compartilhar. Existia muita resistência, conheço vários pregoeiros que participaram de consultoria ou de capacitação. E primeiro nós fizemos a transmissão em tempo real das licitações presenciais, através de câmeras e microfones. Então, todas as licitações presenciais são transmitidas. Em um primeiro momento, houve uma resistência, mas depois que aquilo ali começou a ser gravado, trouxe uma segurança jurídica muito grande para eles, porque eles julgam de forma objetiva, vinculando seu edital, e está tudo registrado. Daí nós passamos para a segunda etapa, que seria a utilização do pregão eletrônico. Houve muita resistência, mas hoje os pregoeiros, equipe de apoio, o pessoal ali do setor de licitação que usa o eletrônico, ninguém quer mais realizar o pregão presencial, porque eles ficam apaixonados pela tecnologia. Daqui a pouco, o pessoal não... Pô, eu faço pregão eletrônico, na época eu fazia um MBA em gestão pública. Eu fazia o MBA, eu levava o meu celular, eu fazia, na época era licitações E. Eu fazia o pregão eletrônico na sala de aula do meu celular. Depois só gerar o PDF, mandava por e-mail, minha equipe imprimia e colocava tudo dentro do processo. É uma das vantagens do pregão eletrônico. Agora, do presencial, não, eu tenho que estar lá. Agora, em época de Covid, que não pode aglomeração, imagina fazer um pregão presencial agora. Com a sala lotada. Se for medicamento, então, vai... O licitante ainda vai mais 3 advogados do lado. No pregão eletrônico, a gente não tem essa dor de cabeça. Tudo já vem, terminou a sessão, já tem uma ata, coloca dentro do processo, pronto, acabou. Agora, no pregão presencial, eu tenho toda a dor de cabeça. Mesmo sendo um pregão com sistema de suporte para o pregão presencial, eu tenho que alimentar. Então, já sai a ata no pregão eletrônico. Depois que sai a primeira ata, o pregoeiro não quer mais fazer pregão presencial. Agora, anota uma coisa, tio. Imagina, tem município que ainda tem essa resistência. Ele vai fazer pregão eletrônico só para convênio e contrato de repasse e recurso fonte 100, ele vai continuar fazendo pregão presencial. Sabe que vai chegar uma hora, como é que ele vai justificar? Por que ele também não faz isso para fonte 100? Não capacitou a equipe? Não teve todo o investimento? Então por que fazer pregão presencial? Se no pregão eletrônico, uma das justificativas que ele utiliza, que é o fomento do mercado local, também dá de se aplicar. Até porque o PL 1292 de 95, caso seja aprovada na sua última redação, traz as licitações eletrônicas como regra, independente da origem do recurso. Então, não terá mais essa justificativa, só vou realizar pregão eletrônico quando houver repasse da União. E no recurso livre, eu utilizo o pregão presencial. Então, eu seria bem futurista, anotem aí. Lá para frente, até essas modalidades aí que tem concorrência... É claro, saindo o PL vão ter umas novas. Mas essas modalidades, pode anotar aí, daqui a uns dias também serão eletrônicas. Também serão eletrônicas. Acaba com a margem de conluio. Não sei se pregão presencial, tu já sabe como é que é, né? Um levanta a mão, quer ir no banheiro, filhinha de índio, todo mundo. Quando volta, não tem mais disputa. No eletrônico, a gente não sabe, o pregoeiro não sabe nem quem está participando. Muitas das vezes, os outros também não sabem. É claro que no pregão eletrônico pode acontecer. Em todo canto acontece, né? Seja no presencial ou no eletrônico. De numa sala tá os 5 fornecedores que estão participando do teu pregão eletrônico. É um fato. Mas ali tem disputa. Perfeito. E você tocou num ponto importante já 2 vezes, que é a questão da desistência da proposta. Se a gente pegar o artigo 7º da Lei 10.520, ele é bem expresso. Aquele que não mantiver a sua proposta, ele pode ser penalizado. Então não basta simplesmente... O pregoeiro, num presencial que seja, vai lá, suspende a sessão para cadastramento, para planilhar. Quando volta depois do almoço, tinha 30 empresas, volta meia dúzia.
Ah, cotei errado, aconteceu isso, aquilo. Não cabe desistência A da justificativa proposta. é a mesma. Acho que já dá de O- montar um livro com a justificativa do fornecedor. E no eletrônico a mesma coisa. Foi o detentor do melhor lance ao final da fase de lance, não cabe desistência da proposta via de Eu regra. posso desistir, Tiossi, até antes da abertura do pregão. Tem lá a possibilidade lá de alterar, excluir. Aí abre a disputa e o cara liga. Ah, queria... Não dá mais, abriu, tá ali dentro, pronto. Como é que é? Aquele termo, eles que lutem, né, lá na frente. Perfeito. E os pregoeiros, eles precisam, de fato, abrir esses processos administrativos. Quando eu falo isso, não é no seguinte sentido de vamos penalizar todo mundo, mas é moralizar o procedimento administrativo, o procedimento licitatório. Porque o que a gente percebe é muita reclamação por parte dos servidores públicos. Ah, essa empresa só dá trabalho, essa empresa não cumpre o objeto, ou eventualmente essa empresa vem e participa da licitação e nunca ganha, desiste. Tá, mas ninguém faz nada. Reclama, 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 mas ninguém abre um processo administrativo. Então, nós precisamos evoluir, promover mudanças, que é uma mudança cultural, e muitas vezes essa mudança cultural demanda essa penalização, porque é um efeito que, a partir do momento em que uma empresa é sancionada por um órgão público, aquilo repercute em todos que atuam com licitação naquele segmento, naquele objeto, e eles pensam duas vezes antes de praticar uma conduta similar. Então, tem um caráter pedagógico, porque aquela penalidade, ela evita que outras situações semelhantes acabem acontecendo também. Pô, show. Tiossi, acho que foi no último post, não sei se foi com o Evaldo, se foi com o André do Maranhão, a gente até colocou no post lá da live, né? A gente colocou que aqueles pregoeiros que não evoluírem para o pregão eletrônico vão ser extintos igual os dinossauros. Não sei se tu passou por essa transição, da 866 para 10520. Já foi um salto, ninguém queria fazer pregão, todo mundo com medo, porque era incondicional e tudo. Depois que começou a fazer pregão presencial, todo mundo se apaixonou pelo pregão presencial. No pregão eletrônico vai ser a mesma coisa. É um salto, é evolução, é a ordem natural das coisas. Sim, eu concordo. No nosso dia a dia isso já faz parte. A gente compra tudo para nossa casa, compra comida, ainda mais nesse período de pandemia, tem aplicativos, a gente pede um veículo através de aplicativo, as eleições são eletrônicas, transações bancárias são eletrônicas, você já não precisa mais para pagar seus funcionários, para efetuar transferências, se deslocar a uma agência bancária. Porém, a administração pública ainda ela tem essa resistência, quando eu digo administração pública, municipal, principalmente, porque o governo federal ele realiza as licitações eletrônicas já há muito tempo, né? Mas nos municípios ainda existe essa resistência, que novamente eu friso, que é uma resistência cultural, que não tem muito Como é que propósito. nos livros de autoajuda, né? Tem que quebrar os paradigmas. Tem que quebrar os paradigmas. Agora, ficar tentando remar contra a maré não vai dar certo. Chegou o pregão eletrônico, é se adaptar e seguir para frente, vida que segue. Agora, uma coisa eu digo, começou a fazer pregão eletrônico, é um caminho sem volta. O pessoal não vai querer voltar para o pregão presencial. Na hora que vê a paz que o pregão eletrônico dá para o pregoeiro. É isso mesmo. Jamil, são inúmeras perguntas, inúmeros comentários aqui. Ah, tem uma boa aí, né, da dispensa eletrônica aí, né, que o pessoal está falando. Mas olha só, nós temos 1 minuto e 20 para encerramento aqui. Papo passou muito rápido. Eu agradeço todos os colegas que participaram. Infelizmente, não será possível respondê-los aqui, mas quem sabe em uma próxima oportunidade, afinal de contas, o pregão eletrônico tem inúmeros desdobramentos para nós tratarmos de situações específicas. Então, Jamil, foi uma alegria muito grande essa parceria, participar dessa live aqui, ter você trazendo toda essa sua experiência prática e teórica aqui para o nosso portal Licitações Municipais. O convite fica aberto aqui para nós reagendarmos uma próxima live. E eu deixo aberto aqui 30 segundos para suas considerações finais. Comigo, né? Pessoal, eu só queria agradecer, principalmente o Tiossi, ficava olhando aqui as lives dele aqui, só com fera em licitação aí. Será que um dia eu vou fazer uma live com ele? Tô todo orgulhoso aqui fazendo uma live com ele agora. Tô felizão. Queria agradecer a todo mundo. Tem muitos alunos meus aí também. E precisar, estou à disposição. A gente está aqui para passar conteúdo e para passar conteúdo de qualidade para os nossos seguidores.
O que precisar, Tio, estou à disposição sempre, meu irmão. Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço, uma alegria muito grande. Agradeço a todos que estiveram aqui. Fiquem bem, com muita saúde, que Deus abençoe e até a próxima. Grande abraço. Valeu, meu irmão.